Então, foi um jogo ruim, né? Uma derrota é sempre ruim e a gente quer sempre estar em primeiro, ganhar, né? Seria muito bom se a gente conseguisse ganhar todos os jogos. Mas isso também nos deixa em alerta, né? Mostra que a gente não está 100% assim equilibrado, que tem coisas a melhorar, que tem aspectos que a gente precisa trabalhar. Mas como foi nossa última derrota antes desse jogo, acredito que a gente no próximo jogo vai dar uma resposta positiva. A gente vai minimizar nossos erros, vamos trabalhar, vamos aprender. E o futebol é bom por causa disso, né? É sempre um jogo em cima do outro, então você consegue, com inteligência, aprender com os erros, aprender com as coisas ruins que aconteceram. E nosso objetivo é sempre estar em primeiro. É claro que o primeiro colocado é sempre um alvo de todo o campeonato, de toda a equipe. Então, sempre os adversários que vierem jogar contra o Guarani, eles vão vir muito mais ligados, assim, muito mais concentrados. Então, isso a gente tem que levar em consideração. E isso tem que servir de motivação para a gente também, para continuar nesse caminho, continuar em primeiro, se classificar em primeiro, depois conseguir o acesso. E nosso objetivo também é ser campeão. Então, nós estamos no caminho certo. Não é uma derrota que vai acabar com todo o trabalho, mas a gente tem que estar um pouco mais em alerta, um pouco mais concentrado em certos aspectos do jogo, para não acontecer mais esse tipo de coisa. Bom dia, Maurício. Se tinha um momento que o Guarani podia perder, é esse, né? Na primeira fase, até para corrigir tudo que tem para corrigir para a segunda fase, para não acontecer como foi no ano passado. O quanto que preocupa vocês, porque nas duas derrotas o detalhe foi a bola aérea e também bola parada. O quanto que preocupa vocês, até esse jogo você não jogou, mas o primeiro contra o Ituano você jogou, e o quanto que o Hélio também está tentando trabalhar para tentar corrigir esse tipo de situação para não acontecer mais vezes. Bom dia. Eu acho que tem duas coisas muito similares nessas duas derrotas. Acho que foi um ponto de concentração, falta dela, né, no caso. Nos dois jogos, inclusive no primeiro que eu joguei, eu acho que a gente estava um pouco desconcentrado ali na bola parada e o adversário conseguiu aproveitar. Nesse jogo também, pelo que eu consegui assistir, eu acho também que faltou um pouco de concentração, porque a nossa equipe é muito boa nesse aspecto. Desde o Paulistão é difícil tomar gols e nesse sentido também. Mas é o que eu disse anteriormente, né? A gente precisa voltar a focar nisso de novo, trabalhar em cima dos nossos erros, além de trabalhar nos nossos pontos fortes, para a gente não cometer esses erros de novo e conseguir uma solidez defensiva maior, voltar a não sofrer gols, vencer as partidas. Eu acredito que no próximo jogo a gente vai dar uma virada nisso aí de novo. Olha, o nosso treinamento, ele é basicamente tocar para frente, né? Isso facilita muito o nosso ataque, nosso contra-ataque. O nosso treinador, ele prioriza muito isso. A gente tem diversos treinamentos que só pode tocar para frente, só pode ir em direção ao adversário. É claro que tem momentos do jogo, e a gente também trabalha isso nos treinos, que é manter a posse, ter um pouco mais de calma, de tranquilidade, fazer o adversário cansar nesse sentido, mas a gente é muito agressivo nesse quesito de tocar para frente, andar para frente, todo mundo correr para frente, atacar o adversário com agressividade e buscar o gol. Então isso eu acho que é um dos pontos primordiais para a gente ter o melhor ataque da competição. Até em cima disso, Maurício, o Guarani é um time esse ano que propõe jogo, né? E nessas duas derrotas, o Guarani parecia que estava atuando de um jeito diferente, né? Parecia meio acuado, jogando mais no contra-ataque, tanto dentro como foi com o Ituano e agora fora de casa. Você acha que esse aspecto do Guarani não conseguir propor o jogo, o Guarani não conseguiu ter a marcação alta, vocês treinam esse tipo de adversidade também? Sim, a gente treina todo tipo de situação dos jogos. Que assim, é muito difícil você manter o nível 100% lá em cima todos os jogos durante o campeonato inteiro, ninguém consegue. Então acho que o jogo contra o Ituano e esse jogo foram dois jogos atípicos que a gente não costuma fazer. E o adversário também esteve muito bem, aproveitou as oportunidades.
eu acho que não é nem esse ano a gente está propondo o jogo. Antes de eu vir para cá, pelo que me foi contado, pelo que eu pude ver do Guarani, o Guarani tem esse DNA, né, de jogar com a bola no chão, de construção, de fazer um jogo bonito, um jogo apoiado. E é o que a torcida gosta também, né? Então, eu acredito que esse time está muito encaixado nesse sentido de ter esse jogo de posse, um jogo de controle, né? E acredito que esses 2 jogos foram atípicos e a gente vai trabalhar para não cometer esses erros de novo. Ô Maurício, a gente sabe que o Guarani é um grupo, né, que depende não só dos 11 titulares que estão bem encaixados, depende também dos jogadores que entram, né? Mas é claro que você fez muita falta, o Jonathan fez muita falta, o William Farias fez muita falta, né? E você é um jogador muito técnico, né? Que dá uma tranquilidade ali para a defesa, até por essa condição de sair jogando. Como que você vê aí a possível volta de vocês no time titular e esse jogo diante do Figueirense, que também é um time assim como Confiança, né? Que precisa vencer dentro de casa, que está mais embaixo da tabela. Como que você está vendo esse adversário de domingo? Então, em relação à minha parceria com o Jonathan, a gente se encaixou muito bem, porque justamente o que você falou, eu sou um pouco mais técnico, ele é mais rápido que eu, um pouco mais agressivo, então a gente se completa ali, né? Deu muito certo a nossa parceria, a nossa dupla. Mas tem outros grandes jogadores no elenco também, outros defensores, com características diferentes, e a gente tem que entender também que quando eu não jogo, o Jonathan não joga, outro jogador entra no lugar, a gente tem que mudar um pouco a nossa característica do time. De repente, quando eu não jogo, a construção é diferente, e quando outro jogador está no meu lugar, no lugar do Jonathan, a gente precisa explorar a maior qualidade do outro jogador. Então, eu espero conseguir jogar todos os jogos, mas eu confio muito no grupo, confio muito no elenco, todo mundo treina muito, todo mundo se respeita. Eu acredito que esse próximo jogo vai ser muito difícil também. Eles precisam ganhar, mas a gente também. A gente precisa dar uma resposta interna para nós mesmos de mostrar que aquilo foi um jogo atípico e que não vai acontecer e não pode mais acontecer. Então, são 2 equipes que vão buscar a vitória. A gente vai buscar a vitória em cima do nosso jogo, do planejamento do Hélio. E vamos com tudo para buscar esses 3 pontos. Fazendo até uma comparação com seleção brasileira, né? A gente vê que a pressão do Guarani, e guardada as devidas proporções com a seleção, é uma pressão muito grande, é uma torcida grande que cobra. A gente vê que o pensamento é até meio, tanto da torcida, um pouco da imprensa também, é meio 8 ou 80, né? O Guarani perdeu o jogo, liga um sinal de alerta gigante, e o Guarani ganhou o jogo, tá todo mundo muito motivado, mas até pensando na segunda fase, né? Que olha, o Guarani não pode cometer esses erros, porque se cometer na segunda fase, como cometeu nesses 2 jogos que perdeu, pode ser fatal, né? Como que você vê essa pressão, e até você sendo um dos jogadores mais experientes, para passar tranquilidade, você procura passar tranquilidade, que a gente viu que faltava um pouco de tranquilidade nesse último jogo. E uma segunda pergunta, né? Você que jogou em seleção de base, você até postou essa semana a foto ao lado do Neymar e do Casimiro. O que você se lembra dessa época? Porque você já mostrava qualidade desde a base, né? Se você mantém contato com eles ainda, como que fica a sua torcida? Então, sobre a pressão, é difícil lidar, né? Porque a gente ganha 5 jogos, tá tudo bem, depois perde somente 1 e tá tudo errado. Mas eu acho que o que dita a nossa confiança é o treinamento, né? A gente faz uma semana boa de trabalho, todo mundo se dedica muito. O nosso treinador, ele trabalha bastante em cima do adversário, dos pontos fracos do adversário. Então, é sempre assim, quando a gente faz uma semana boa de trabalho, a gente sabe que a gente está muito perto da vitória. Porque a qualidade do Guarani na Série C, assim, nós somos um dos melhores times do campeonato, tecnicamente. Então, o que a gente procura, principalmente eu, o que eu procuro fazer nas partidas é dar confiança, tranquilidade
e deixar todo mundo concentrado, né? Porque eu acredito que se a gente estiver concentrado e igualar a vontade do adversário, a nossa qualidade vai se sobressair. E no treinamento também eu procuro cobrar bastante, assim. Claro que tem dias e dias, tem dia que um tá mais cansado, um tá mais desanimado, um dormiu mal, não sei o que, isso é todos os ambientes de trabalho, em todas as profissões. E eu acho que com a minha experiência eu devo sempre deixar todo mundo concentrado em alerta para nos jogos a gente conseguir fazer tudo o que a gente faz no treino. E sobre a seleção brasileira, cara, é sempre muito bom assistir a seleção brasileira. Eu acho que eu tenho 10 convocações na seleção de base. Joguei com alguns jogadores que estão aí na seleção, Neymar, Casemiro, o Lucas Moura, o Alisson também, goleiro, também estava na seleção. E, cara, eu mantenho mais contato com o Lucas Moura, né, que ele não está indo muito mais para a seleção. Com o Casemiro, acho que eu falei um tempo atrás, mas pouco. Com o Neymar não tive mais contato. Mas assim, é muito bom, assim, porque assim, eu fico feliz de ter participado pelo menos um pouco, né, da construção desse jogador. Do Felipe Coutinho também era da minha idade, também a gente ia para a seleção junto, e vários outros. Assim, eu me arrependo um pouco de não ter aproveitado mais esse momento, né? A gente é jovem, então às vezes a seleção era um pouco cansativa, assim, de ficar em treinamento e ir para o Rio de Janeiro, tudo. Mas eu fui muito feliz, conquistei títulos com a seleção. Quantos anos você tinha naquela época? Então, eu fui desde a sub-14 até sub-18. Participei de acho que umas 9 ou 10 convocações. Fui campeão sul-americano 2 vezes. Mas isso vai ficar marcado para minha vida, para minha carreira, né? E toda vez que eu vejo jogos da seleção, eu mostro para as minhas filhas, e as minhas filhas querem mostrar as fotos para os amiguinhos, que os amiguinhos não acreditam que eu joguei com o Neymar. Então é isso, mas é isso que fica no final, né? As histórias, né? Que você conquistou. O dinheiro vai, depois você fica velhinho e são as histórias que ficam, né? Falou o quê com o Casemiro? Casemiro também. Não, o que você trocou de ideia com o Casemiro? Você disse que ele falou com ele. Então, a gente tem amigos em comum, agora a gente tem um amigo que está trabalhando com ele como empresário, ele comprou um time recentemente, né, lá na Espanha, e é uma carreira que eu pretendo seguir também. Então, basicamente isso. E também a gente relembra as histórias, né, tem bastante história com o Lucas Moura também, que ele era doido na base. Então, a gente fica relembrando, né, os velhos tempos, e é muito legal isso. Eu queria que você falasse um detalhe importante, né? Que muitas vezes, por exemplo, o Kaique França, para mim, ele é um dos principais jogadores do time. A gente viu no último jogo ele salvando o primeiro tempo inteiro. De vez em quando ele vai falhar, é óbvio, como ele saiu numa jogada do primeiro gol. Mas sempre tem que ter uma cobertura ali. E isso também aconteceu diante do Ituano. Como que você vê o papel da defesa? Porque daí o goleiro fica exposto se não tem uma boa cobertura ali. Eu imagino que vocês treinam muito isso também, e vocês devem conversar sobre isso também, para não cair tudo nas costas de quem salva o Guarani o tempo todo, né? Então, esse é um problema de um jogador que é muito bom, né? Que você acha que ele vai sempre defender, resolver tudo. Por exemplo, quando chuto de fora, hoje eu já, às vezes, não nem reajo mais porque eu sei que ele vai pegar. Mas o meu dever é sempre reagir, né? Porque vai que ele não pega ou espalma, e a bola sobra, né? Então, esse é um perigo do jogador sempre estar muito bem, como ele, como o Jonathan também, que eu sempre confio muito na velocidade do Jonathan. Mas eu sempre tenho que ficar na cobertura dele, como o William também, que ajuda muito a gente na defesa, mas no dia que ele errar, a gente tem que estar pronto sempre. E é isso, é o estado de alerta, de concentração, né, de acreditar desacreditando. Assim, provavelmente nesse próximo jogo vai estar todo mundo mais concentrado, mas imagina, o Kaique faz mais 5 jogos excelentes, como ele sempre faz. E depois no 6º jogo acontece uma situação dessa, então a gente tem que ficar ligado, tem que aprender com os erros desse jogo e do jogo contra o Ituano também, para não acontecer mais e muito menos no quadrangular final.